CPSH11, o Fundo de Shoppings da Capitânia. Relatório de setembro de 2025. Vamos continuar o acompanhamento do Fundo de Shoppings, que iniciou as atividades em 2023. Tem hoje a cota patrimonial a R$ 11,53, um patrimônio líquido total de 918 milhões, 25 mil cotistas, e na data que eu gravo com vocês, ele cota na B3 a R$ 10,37, dentro de um P sobre VP de 0,89, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 19,75%. A cotação chegou aos 7,86 agora em março de 2025 e desde então vem crescendo bastante aí no mercado secundário, já atingindo R$ 10,37. A última distribuição segue com 10 centavos por cota, foi paga no dia 23 de outubro de 2025, fazendo um yield mensal de 1,02, anual de 11,79. E investindo R$ 1.000 em CPSH11, teria hoje o cotista R$ 1.224,30. Conforme vemos aqui no gráfico do Investidor 10, o fundo busca a linha do CDI, mas ainda não a supera, superando apenas as linhas do IPCA e do IFIX, retornando no período 22,43%, enquanto o CDI retornou 26,13%, o IPCA 9,26% e o IFIX retornando 13,75%. Então, ponto relativamente positivo aí para a rentabilidade do CPSH11. Mas, voltando aqui para o relatório gerencial, atenção pessoal, fiquem até ao final do vídeo porque temos venda de ativos aqui no CPSH11. Iniciando no comentário da gestão, ela comenta aqui que para setembro manteve a distribuição de 10 centavos por cota e nos movimentos estratégicos teve uma operação envolvendo a venda de ativos táticos, como o Praia de Belas, veremos adiante, e ajustes estratégicos como a alienação do Complexo Tatuapé, recomposta pela aquisição do Internacional Guarulhos, além do rebalanceamento da posição lá no Iguatemi Fortaleza. Nos ativos da JHSF, o fundo monetiza parte de suas posições no Catarina Shopping Outlet e também no Cidade Jardim, que passarão a compor o JHSF Malls FIIs, veículo que reunirá os principais shoppings do grupo sobre uma estrutura mais eficiente com maior potencial de liquidez. Em relação a estas mudanças, a gestão comenta aqui que após o fechamento destas transações no mês de outubro, e aí no próximo relatório de outubro de 2025, teremos uma posição consolidada do CPSH11. Mas por hora, ele destaca aqui também duas obrigações com CRIs, aproximadamente 95 milhões, e um cap rate ponderado por desembolso de 14,3% em relação ao Iguatemi Alphaville. Em relação à negociação do CPSH11 aqui no mercado secundário, 84 milhões, representando uma média diária de 3 milhões e 800, 25 mil cotistas. No mercado secundário, na casa dos R$ 10, e em relação ao número de cotistas, ele vem crescendo bastante desde janeiro de 2025, saindo de 14 mil para agora 25.217. Para a DRE do CPSH11 em setembro de 2025, ele faz um resultado total de 8 milhões, 10 centavos por cota, distribuindo 10 centavos também, o resultado acumulado chegando na casa de 2 centavos. Em relação ao balanço patrimonial aqui do fundo, ele faz um total de 1 bilhão de ativos, 148 milhões de passivo, um patrimônio líquido total na casa de 918 milhões, a cota patrimonial a R$ 11,53. Em relação ao guidance de distribuição, fazendo 10 centavos, um yield anual de 12,89, e nas participações, vejamos aqui no quadro do portfólio, ele tem aquele perfil mais minoritário, sendo a maior participação aquela de 20% lá no Fashion Outlet Novo Hamburgo e a menor participação no Shopping Metrô Tatuapé, 4,5%. Em relação à BL própria por metro quadrado no portfólio, a maior exposição é o Iguatemi Fortaleza, 24%, o NY também com a maior participação do Iguatemi Fortaleza. Em relação à maior distribuição geográfica, São Paulo 61,6% e 22% no Ceará, provavelmente puxado aqui pelo Iguatemi Fortaleza. Em relação aos indicadores operacionais do portfólio, a maior NOI por metro quadrado é do Catarina Fashion Outlet, R$ 2.934 o metro quadrado, e o menor crescimento em relação a agosto de 2024 para as vendas é do Shopping Pátio Paulista, um decréscimo de 15,3%. A ocupação do portfólio seguindo aí na casa aproximada de 97%, as vendas no comparativo dos anos anteriores até 2020, como verificamos aqui no relatório gerencial, crescendo bastante, 23.000
R$ 1.058 o metro quadrado. Já em relação ao NOI por metro quadrado também atingindo a casa aproximada de 1.800 em 2025, e para o portfólio são diversos shoppings, conforme verificamos aqui. O aparentemente melhor deles é o Shopping Iguatemi Fortaleza, que é um excelente ativo, e ao que consta ele também foi vendido. Isso porque a gestão divulgou aqui ao mercado um fato relevante, comunicando no dia 22 de outubro de 2025 que foi concluída a liquidação da operação firmada com a XP envolvendo a alienação de 4 ativos imobiliários. A transação compreendeu a venda das participações detidas pela classe única nos empreendimentos Iguatemi Fortaleza, 5,5%, Metrô Tatuapé 4,5%, Boulevard Tatuapé 15% e Praia de Belas 10%. E a aquisição de 4,81% da fração ideal do Internacional Shopping Guarulhos, lá na rodovia Presidente Dutra, com o valor total da aquisição de 76 milhões. E adicionalmente, na mesma estratégia foram concluídas recentemente as seguintes alienações: a venda integral da participação lá no Catarina Fashion Outlet e a venda da totalidade das posições indiretas lá no Shopping Cidade Jardim, além do desinvestimento completo no fundo Rio Design. Então, o CPSH11 aí com uma reciclagem forte de portfólio. Toda essa transação, ao que consta aqui do informativo, foi realizada agora em outubro, envolveu o desinvestimento de 792 milhões. Para a transação envolvendo o XPML11, que é uma transação de venda, tem um valor total de 354 milhões, um lucro projetado de 28 milhões e uma taxa interna de retorno de 16,4%. Envolve um fluxo de pagamento em 3 parcelas, a primeira de 266 milhões, a segunda em 12 parcelas após a assinatura do contrato de 39 milhões e a terceira 24 parcelas após a assinatura do CVC, corrigido por IPCA, 48 milhões já na fase 3. Em relação à compra do XPML11, 76 milhões para o Internacional Shopping Guarulhos. Então, ao que parece, no meu sentir, eu que estive recentemente aqui no Internacional Shopping Guarulhos, percebi que o shopping tem ainda algumas desvantagens. Foi positivo para a XP, ao que eu sinto, e negativo aqui para o cotista do CPSH11. A transação, 76 milhões, um cap rate de aquisição de 8,2%, uma taxa de ocupação de 99%, 18 mil reais de vendas por metro quadrado, um NOI de R$ 1.594. Em relação ao desinvestimento para a JHSF, foi uma participação indireta de 14,9% no Shopping Cidade Jardim e 10% no Catarina Outlet, precificada em 426 milhões, um lucro projetado de 24 milhões, 31 centavos por cota, 28,2% de taxa interna de retorno. Lembrando que, em relação à transação aqui com o XPML11, 36 centavos por cota de lucro projetado, e em relação à transação envolvendo a JHSF, tem aqui um fluxo de pagamentos em 5 fases, a primeira de 166 milhões, a segunda de 17 milhões, tem um fluxo de recebimento em 5 fases, a primeira de 166 milhões, a segunda fase de 17 milhões, a terceira também 17 milhões, a quarta 17 milhões e também finalizando com a quinta fase, 47 milhões até outubro de 2027. Após todas essas operações, para os próximos 2 anos, a gestão comenta aqui que prevê uma projeção de distribuição contínua de 11 centavos por cota, fazendo um yield anual de 14,24%. Em relação à liquidez da carteira após as transações, ele tem um caixa de 587 milhões, finalizando o principal em 443 milhões e 900. Em relação a carteira de ativos pós-transação, 399 milhões em caixa e ativos de liquidez. E ele fica aqui com o Pátio Paulista, o Parque Dom Pedro, o Iguatemi Fortaleza, o Internacional Guarulhos, o Iguatemi Alphaville, o Fashion Outlet e também 189 milhões a receber, 17,4%. Por fim, a gestão destaca aqui o cap rate em relação à transação do XPML11, 7,4%. Já o cap rate para a operação da JHSF também um cap rate de 7,4%, superando aqui no comparativo dos demais FIIs listados na B3.
Perfeito, pessoal? De CPSH11 é basicamente isso. Lembrando, este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever, deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês em um próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.